Olá pessoas comunicadoras, sejam muito bem-vindos à Semana Você de Bem com a Câmera, nosso laboratório do vídeo que é o portal das oportunidades do digital. A gente está aqui para te mostrar o caminho dos vídeos estratégicos e criativos que atraem os seguidores certos e fazem você vender mais no seu perfil. Essa é a Marcele, é atriz, diretora de arte, roteirista, marqueteira, produtora de conteúdo, minha sócia na produtora e também uma ótima professora. E este é o Alex, ator, diretor, editor, proprietário de uma produtora de audiovisual, como ele disse, nós somos sócios. É produtor de conteúdo também e, naturalmente, um ótimo professor. Nós estamos extremamente entusiasmados e muito gratos com a ampla adesão de vocês à Semana Você de Bem com a Câmera. Foram mais de 1.500 pessoas inscritas e as mensagens que vocês deixaram na comunidade não só acenderam o nosso coração, como comprovam que vocês estão atentos às oportunidades da comunicação no digital. Então, olhem essas mensagens que atestam que não dá mais para ficar de fora desse grande momento da comunicação e do marketing de ampla acessibilidade. Muito obrigada mesmo de verdade por todas essas manifestações. É isso que dá sentido ao nosso movimento. Essa é a terceira aula do nosso evento e se eventualmente você está chegando direto nessa aula, precisa muito voltar e assistir as outras duas, ou você não vai entender todas as ações necessárias para implementar visando o sucesso dos teus vídeos dentro das plataformas. Porque na primeira aula a gente falou dos erros mais graves que as pessoas cometem e que as afastam dos negócios através das redes sociais. E são vários erros, tá, gente? Erros voltados à comunicação, erros voltados às estratégias, erros voltados à compreensão da plataforma, enfim, vários erros. Na segunda aula, nós então começamos a organizar essa rota para o encontro da melhor audiência e principalmente para as vendas. Falamos da melhor compreensão sobre os algoritmos do Instagram e os primeiros movimentos dentro de um projeto de vídeos com estratégias de marketing que garantem a assertividade dos conteúdos. E principalmente falamos do recurso que os artistas se valem para a construção de uma presença pública muito energizada e potente, seja nos palcos ou na frente da câmera. Então não deixem essa oportunidade de compreensão e aprendizado que transforma passar sem que você aproveite. Lembram que na primeira aula nós falamos sobre a mitigação dos medos atrelados a um projeto de sucesso no ambiente digital? Nós nos comprometemos a trazer ferramentas para combater vários medos. E na primeira aula, nosso combate foi ao medo do sucesso, através de um forte compromisso que firmamos. Então como é que tá esse nosso combinado? Você continua firme na proposta de não dar ouvidos àquelas vozes internas que nos levam ao auto-boicote? Se você sentir que precisa, aproveite esse tempo em que a aula permanece no replay e assista novamente para compreender as camadas que fazem o medo do sucesso se enraizar na vida e que destrói as iniciativas de movimento rumo às realizações. E reafirme o compromisso com o seu desenvolvimento, com o enfrentamento necessário àquelas forças invisíveis que nos fazem sentir menores e mais fracos. Para que você crie a coragem e se movimente, sem permitir que os a mais ganhem essa batalha. Ah, mas eu não tenho apoio da minha família. Ah, mas eu não tenho tempo. Você sabe que quando a gente quer a transformação e a prosperidade, aliás, quando a gente decide pela prosperidade, a gente cria esse tempo, né? A gente conquista esse apoio. Assim que vierem os resultados, o apoio vem. Ah, mas eu não tenho criatividade. Como a gente vive dizendo, a criatividade é um músculo e nós estamos aqui justamente para trazer para você os estímulos para que o músculo criativo se desenvolva, ainda mais em tempos de inteligência artificial. Então, vamos firmes, tá? E na segunda aula, o medo que estava na nossa mira era a insegurança, a falta de confiança que vai ser combatida com a máscara de poder. Essa, além das estratégias, claro, é uma das principais ferramentas do nosso processo. E nós podemos te ajudar a construir no detalhe, para que você crie mesmo a segunda pele que os artistas têm e que os protege e fortalece. Mas hoje, o medo que a gente quer mitigar é o medo das tecnologias, ou o medo de não saber como lidar com as tecnologias. Assim como as redes sociais vieram para ficar, as tecnologias como a inteligência artificial também são o novo normal. E a gente não pode permitir que elas se tornem só coisas que conhecemos rasamente, ou pior, que se transformem em inimigos, de jeito nenhum. Conhecer essas ferramentas e trazê-las para o teu mundo, para o teu processo de comunicação dos teus produtos, vai potencializar as suas vendas. Porque além de tudo, podem te ajudar a melhorar o seu produto. O nosso papel aqui é te mostrar como usá-las para a sua comunicação nas redes. Mas além da comunicação,
quando você se aproxima, especialmente do ChatGPT sem preconceito, estuda essa ferramenta e a usa da melhor forma, você também pode descobrir como essa IA pode potencializar aquilo que você vende. A única coisa que não podemos fazer é ficar de fora, é não buscar entender e não usar essa ferramenta, porque os nossos concorrentes estarão usando cada vez mais e ganhando espaço com isso. E não importa a idade que a gente tenha, ou o quanto a gente se sinta enferrujado nos processos com as tecnologias. Quanto mais imbuídos estamos dos sentimentos de que é preponderante para o negócio, mais a gente se aproxima de construir essa habilidade de uso desse recurso. Então a gente vai fazer uma explicação rápida sobre o ChatGPT e como utilizá-lo melhor. Depois faremos um exercício prático desse uso com uma dica para lá de especial, tá? Então, papel e caneta na mão. Mas antes de iniciarmos, quero clarear um pouco o processo e a importância dos roteiros, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de compreender. Gente, um roteiro é uma organização da ideia da mensagem que você quer comunicar. E pode ser um script com um texto compreendido palavra por palavra, ou pode ser um texto organizado em tópicos, para que você desenvolva falando livremente cada tópico. O roteiro é muito importante, inclusive para você pensar em cada trecho de gravação, tipo, essa frase deve ser gravada onde? Se for uma sketch com diálogo, por exemplo, cada personagem deve estar em que plano? Que movimento deve fazer em cada trecho? Aliás, sketch é um tipo de vídeo muito bacana para comunicar sobre o teu produto, viu? Mas voltando pro roteiro, se você vai fazer uma live, por exemplo, no roteiro devem estar as indicações dos assuntos que você vai abordar nessa live e em que ordem. Vejam, o pensamento de planejamento de aula é um pensamento de roteirização. Mas quando eu penso em roteiro, normalmente eu já visualizo onde será ambientado ou quais os efeitos de luz ou música eu pretendo usar. Mas não é só isso. O roteiro é fundamental para eu organizar estratégias como palavra-chave, gancho e outras informações, como em que nível do funil de conteúdo eu encaixo essa narrativa. Então, só para registrar mesmo, a roteirização é fundamental e vai te ajudar muito, mesmo que você não escreva palavra por palavra, tá? E o ChatGPT vai nos ajudar muito, muito, muito mesmo nessa tarefa. Mas não é só nessa tarefa não, tá? Ele vai nos ajudar também na criação de imagens, na organização de informações a respeito da nossa audiência, na pesquisa da nossa concorrência, em pesquisa de assuntos que a gente pretende abordar, e a cada dia que passa essa ferramenta está mais interessante. Agora vamos entender do que se trata mesmo. A inteligência artificial, a IA, é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de simular, veja bem, simular a inteligência humana. É uma temeridade permitir que ela te substitua, tá? Sob o risco de, em função disso, você cair numa cilada de ser só mais um fazendo, deixando o seu conteúdo raso, ou de restringir, de limitar o teu desenvolvimento criativo. A IA precisa ser vista como um funcionário. E eu já vou falar dos cuidados necessários que você precisa ter ao usar uma IA generativa. Mas não usá-la também é um erro, porque ao desenvolver um ou mais funcionários robôs com as habilidades da inteligência artificial, você adquire um super time capaz de otimizar muitas demandas. Na prática, a IA generativa se baseia em algoritmos treinados com grandes volumes de dados para reconhecer padrões, realizar tarefas cognitivas e até criar novos conteúdos baseados nos que você fez e que alcançou uma boa performance, ou seja, alcançou sucesso. Então vamos lá. Como a IA pode ser utilizada na criação de conteúdos? Como a gente disse, a IA não substitui a criatividade humana, mas pode ampliar a produtividade, reduzir o tempo de execução e oferecer novas perspectivas criativas também. Principais aplicações: planejamento de conteúdo na geração de pautas e temas relevantes com base em tendências e comportamento de audiência, organização de cronogramas e calendário editorial pensando em funil e níveis de consciência da audiência com consistência estratégica, ou seja, depois que você estrutura a campanha, o seu projeto de vídeos e alimenta o chat com essas informações, ele pode sugerir ideias e te ajudar a refinar essas ideias, as ideias que você teve também, e até te ajudar a adaptar ideias que você viu em outros perfis, adequando à sua estratégia e ao seu projeto. Simulações de conversas com a audiência,
e ajuda na ideação e na investigação das dores, desejos e urgências ocultas da sua audiência, até que você vá se relacionando de verdade no seu perfil e vá melhorando essa compreensão também. E ela também te ajuda na redação e no teu storytelling, na revisão da sua escrita ou no primeiro esboço do seu roteiro. Também nas legendas dos vídeos, e-mails para sua lista de clientes, scripts com linguagens adaptadas ao seu público. Isso, claro, depois que você informa ao chat os detalhes de comportamento do seu público. Também edição de imagem e de vídeo. Existe já no CapCut, por exemplo, uma IA que remove o fundo automaticamente, corrige cores, edita cortes das suas lives ou podcasts e faz esses cortes dinâmicos e insere também legendas sincronizadas, tá? Você pode fazer a criação de uma foto ou de uma imagem a partir de um esboço e por aí vai. Agora eu vou te dizer as principais ferramentas de IA para criadores de conteúdo. Lembrando que existe uma infinidade de aplicativos hoje em dia. Os que a gente usa aqui e que são fundamentais para a sua produção de conteúdo são o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, da Google. São esses que eu uso, tá? Como assistentes para elaboração e revisão de roteiros. E também para suporte de copywriting, que é o trabalho de elaboração de texto mais voltado para as vendas e outros processos. O Canva com IA também, o Magic Write e o Magic Design, ideal para os posts de imagem e carrosséis de imagem com base em prompts também. Lembrando que os posts de imagem são complementares. Hoje em dia, o carro-chefe da tua comunicação e do marketing precisa ser o vídeo, que é o que vai te fazer gerar mais conexão e em menos tempo. A gente também usa o CapCut com IA. São várias ferramentas de edição automática, com um corte inteligente, legendagem automática e tem até narração. E a gente usa também o DALL-E, que é a inteligência artificial de imagens do ChatGPT. Ele faz criação de imagens a partir de comandos de texto, podendo ser ilustrações em vários tipos de linguagem e propostas visuais, além também de fotos bem realistas. Como eu sei que o ChatGPT para textos a maior parte de vocês já usa, a gente quer mostrar o chat criando imagem através do DALL-E e mostrar como a gente pode fazer para que ele mesmo nos ajude a criar os prompts quando a gente não sabe o que dizer. Dentro do nosso treinamento, a gente mostra no detalhe e entrega também os prompts para que o chat te ajude a compreender melhor a sua própria audiência, mostrando o caminho para descobrir, inclusive, as urgências ocultas dela. Mas durante a semana Você de Bem com a Câmera, como a gente tem muita coisa para ver, o que a gente consegue fazer é apresentar para vocês esse caminho que nós vamos fazer agora, tá? Lembrando que geração de imagem é um processo mais pesado que a versão gratuita vai permitir fazer poucas vezes por dia. Mas como vocês não vão usar um volume muito grande de geração de imagens no início e o foco maior é em vídeos, então já dá para começar. Nós aqui já tivemos a versão paga, mas para nossa criação não fez tanta diferença assim. E eu senti que era um valor relativamente salgado para o que estava oferecendo diante da nossa necessidade. Portanto, a gente vai fazer a experiência na versão gratuita, tá? A nossa simulação será para um nicho específico, mas nós entendemos que pode ser adaptado para qualquer nicho. E a sacada será fazer o próprio ChatGPT nos orientar como fazer o melhor prompt. Então, nós vamos abrir aqui o nosso ChatGPT e vamos entender como criar uma imagem no nicho de terapia integrativa. Eu imagino uma terapeuta que comercializa óleos essenciais, por exemplo, e quer uma imagem tipo foto, mas numa ambientação especial para os seus olhos. Mas você não tem um prompt e não sabe como criar. Então você vai pedir para ele te orientar assim. Chat, eu preciso de uma foto para o meu Instagram e para isso quero que você me diga o melhor prompt para eu te informar tudo o que você precisa para criar essa foto. A princípio, o que eu sei que eu tenho que te dizer é que eu gostaria que fosse uma imagem ao ar livre, com elementos como flores e natureza, que remete-se à sensação de inspiração, mas também de saúde e bem-estar. Outra informação que eu já posso te dar é que a minha audiência é, na sua maioria, de mulheres com mais de 35 anos. E pronto. Como eu disse em linhas gerais o que eu quero, agora ele vai me dizer mais detalhes de informações que ele precisa para eu completar esse prompt. Lembrando que o resultado que o chat vai mostrar para você é diferente do nosso aqui, mesmo usando o prompt que a gente falou. Por isso eu não vou ler as perguntas dele, tá bom? Ótimo! Vamos ler o que ele disse e completar as informações. Aqui também você vai responder as perguntas dele dependendo do teu nicho e do teu produto ou serviço. Mas olha só o nosso exemplo. Você quer aparecer na imagem? Aí eu respondo, não quero aparecer, mas seria interessante aparecer um frasco de óleo essencial, porque é um dos produtos que eu comercializo.
Aí, cenário ideal. Gostaria que fosse num jardim de uma farmácia naturalista. Flores e natureza. Gostaria que houvesse flores do campo, elementos como madeira e palha. Sensação que quero transmitir. Gostaria que a sensação a ser transmitida fosse, além de inspiração, saúde e bem-estar, algo relacionado à dimensão espiritual de processos terapêuticos. Estilo da imagem. Prefiro algo mais natural e espontâneo, próximo de uma foto real. Cores preferidas. Tons pastéis puxando para o violeta. Texto. Não vai ter nenhum texto na imagem, vou inserir depois. Agora, vamos observar o trabalho dele. Olha só que resultado legal! Daí você pode levar para o Instagram, colocar por cima o texto que você quer e publicar. Uma outra forma de orientar o chat a fazer uma imagem é com a fotografia de um esboço. A gente vai fazer aqui o desenho de um anúncio de imagem para um salão de beleza. Nós vamos pensar em uma ação de marketing como uma promoção, sei lá, Semana das Mechas. Daí a gente vai desenhar a moça aqui, quase um desenho de palito mesmo, tá? E esse aqui é o cabelo longo dela. Aí você vai escrever para ele aqui que você quer colocar o preço bem no meio aqui, tá? Vamos chutar um valor aí de R$300. E você ganha uma hidratação. Então essas são as informações. Aí você faz a fotografia desse esboço e a gente manda lá ou para o WhatsApp Web ou dá um jeito de salvar lá no PC para poder enviar na sequência para o chat. O prompt que você vai escrever também vai variar. No nosso caso, a gente quer um post para o Instagram baseado no esboço que nós vamos colocar em anexo. E uma informação extra é que a moça da foto deve ser realista. Daí é só anexar a foto do esboço e esperar o resultado para ver o que acontece. Muito bom, gente! Não dá para abrir mão desse tipo de recurso. Apesar de seus inúmeros benefícios, é fundamental que os criadores de conteúdo usem a IA com responsabilidade. Então, evite plágio, sempre revise e adapte os textos gerados. Verifique dados e fontes. A IA pode gerar informações incorretas ou desatualizadas também. Mantenha a sua identidade. A IA deve ser um apoio e não um substituto da sua voz autêntica. Seja transparente também. Quando relevante, informe que parte do conteúdo foi assistido por IA. Para isso, na hora de postar, acione o botão relativo a essa especificação no Instagram ou na plataforma a ser postada para informar que se trata de imagem feita por IA. A inteligência artificial não é o futuro, é o presente. E saber utilizá-la de forma estratégica é uma habilidade essencial para profissionais que desejam se manter relevantes, produtivos e criativos no ambiente digital, tá? E agora a gente vai para as gags visuais, para que os seus conteúdos fiquem muito mais interessantes, principalmente o seu storytelling. Lembra que a gente falou disso na aula passada? Mas então o que é uma gag visual? Olha só, se você for lá na Wikipedia, você vai encontrar essa imagem aqui associada ao conceito de gag visual. E essa imagem vai definir muito bem. Na comédia, uma piada visual, do inglês visual gag, é qualquer coisa que transmita o seu humor visualmente, muitas vezes sem o uso de palavras. A piada pode envolver uma impossibilidade física ou uma ocorrência inesperada. O humor é causado por interpretações alternativas dos acontecimentos. Piadas visuais são usadas em mágica, peças de teatro, em atuação na televisão ou em filmes. Mas nos dias de hoje, as gags visuais ou comédias visuais também são usadas nos conteúdos de rede social. Vou pegar um trecho daquele vídeo do nosso perfil que assistimos na íntegra na aula anterior, só para vocês entenderem melhor o conceito e como nós utilizamos. No meu caso, ele usou um celular velho, uma iluminação péssima e um crítico sem papas na língua. Depois começou a jantar aqui, um almoço ali, um prato, 2 pratos, 3... Quando percebemos, já éramos uma família. Vejam que o texto que eu falo, quando a imagem aparece, não é necessariamente engraçado. Mas que quando eu trago junto a ação feita de um jeito engraçado, aquele texto se torna naturalmente mais atrativo e carismático. E não é porque eu ou o Alex somos extremamente engraçados, não. Trata-se de uma imagem divertida, mas como o cérebro traduz como muito interessante as pequenas ações ilustrativas e um pouco caricatas, então funciona demais. Vai ser muito útil nos storytellings e em outros vídeos também. As trends, como um exemplo interessante, via de regra, são pequenas ações
extremamente carismáticas, como as visual gags, e às vezes engraçadas, mas que as pessoas percebem que são facilmente replicáveis. Compreenderam o que é uma gag visual e como elas são interessantes para os nossos conteúdos? Lá dentro do nosso curso, a gente vai trazer uma aula onde a gente vai pegar um roteiro e dissecar esse roteiro para encontrar as ações que podem virar essas ações ilustrativas, caricatas e carismáticas. Aqui para o evento da semana a gente não ia conseguir fazer. Mesmo assim, a gente queria muito trazer para você o conceito, porque a gente sabe como é interessante para ajudar a criar atratividade para os seus conteúdos. E já que a gente entrou nessa parte do storytelling, também precisamos falar do quanto é importante não só contar as nossas histórias nos vídeos. A gente precisa trazer um storytelling como um arco de estratégia para todos os vídeos. Pois é, existe o conceito do storytelling também para a estratégia, para o seu projeto. Dentro do seu projeto você precisa do funil, dos níveis de consciência dos seus clientes a respeito do seu produto. Precisa também da compreensão profunda sobre as dores, desejos e urgências do seu futuro cliente, da sua persona. Mas vai ser muito interessante se tudo isso fizer parte de um arco dramático, onde você vai convidar o seu seguidor, não de forma declarada, mas através das suas estratégias, para que ele seja o protagonista do seu perfil. O perfil onde você e o seu produto serão o mentor do seu seguidor, para que ele entenda melhor o problema dele, que é o conflito do storytelling inteiro, aquele problema que o seu produto resolve. Entendeu? Quando você transforma o seu seguidor em protagonista, tudo fica mais interessante para ele e ele tende a se conectar muito mais com você. Para você entender melhor, a estrutura desse storytelling no seu projeto se estabelece assim. Em alguns conteúdos, o seu seguidor é apresentado ao conflito, ou seja, você vai falar das principais dores dele. Por exemplo, é aonde a manicure vai dizer que entende que é muito chato o fato da sua unha ser fraca e quebrar o tempo todo. Ou quando o lojista de sapatos vai apresentar uma coleção que vai acabar com o problema das pessoas que não conseguem associar conforto e moda. Enfim, são os conteúdos que se relacionam mais com a dor mesmo do seu cliente. Porque a gente quer criar conexão, entende? Mas levando o seu seguidor, que é o seu futuro cliente, para a condição de herói dessa contação de história, que está num arco maior, ou seja, um arco que são todos os vídeos do seu perfil. E dentro do projeto de vídeos, você também vai colocar em outros momentos um plano para resolver o problema dele, que é quando você sobe para a condição de mentor, de guia. Então, o mentor, você, orienta o herói, o seu seguidor, a entrar em ação, a fazer algo através das suas orientações e já começar a transformar as coisas na sua vida. E esses são os conteúdos úteis, as dicas e orientações que você vai trazer para os seus seguidores, mas a transformação definitiva se dá com o seu produto, a ação final do seu plano. Mas essa ação final precisa ser estimulada através da consciência despertada na sua audiência de que ela precisa fazer esse movimento para evitar uma coisa ruim e alcançar uma coisa muito boa. É o caminho do script mesmo do storytelling clássico, só que voltado para o marketing. E é genial, minha gente. Ou seja, quando o seu projeto de vídeos vem com todas essas camadas, não tem como você não vender se fizer certo. Porque, ou por conta de uma estratégia ou de outra, mais pessoas vão criando conexão com você e com o seu produto, até que você faça uma ação de vendas mesmo. Dito isso, nós queremos agora mostrar o nosso plano para vocês, que é o nosso método. Nós sabemos o quanto é importante para vocês alcançarem definitivamente aquilo que desejam, que é o desenvolvimento de uma comunicação forte, pulsante, estratégica e irresistível para alcançar os seguidores certos e vender mais no seu perfil. E nós também sabemos que além de vocês serem os heróis da nossa história, nós somos os melhores guias para vocês, os melhores mentores para a história de vocês. Exatamente, porque temos todos os recursos, seja da narrativa, da expressão, da tecnologia e do marketing, para que vocês alcancem os seus propósitos. Também temos a máscara de poder para te ajudar a construir o seu carisma. E queremos que essa semana você de bem com a câmera seja só o início dessa relação, que vai levar você para a vitória
vitória na sua história. Porque para ter um projeto bem sucedido, você precisa aprender a comunicar todos os benefícios das coisas que você vende, seus produtos ou seu serviço, e comunicar certo, gerando desejo. Não fazer vídeo de conteúdos, ou fazer vídeo de conteúdo solto, só buscando ser engraçado ou carismático, ou só transferir autoridade a pulso, ou ainda só buscando entregar dicas e tutoriais. Sem uma estratégia mais robusta e completa, é muito difícil atrair audiência e vender com recorrência. Vocês precisam revisitar a compreensão que vocês têm a respeito dos seus produtos e acrescentar camadas de persuasão, desenvolvendo argumentos poderosos como uma premissa forte que leve os seus seguidores a desejar o que vocês oferecem, porque é uma decisão lógica, que é motivada pelo gatilho da razão, disparado quando eles entendem a premissa, que é o que vocês precisam aprender a comunicar. E precisam urgentemente aprender os gatilhos mentais do marketing para garantir que os seus produtos vão realmente criar desejo. E mais uma vez, deixem de lado qualquer possibilidade de preconceito com vendas ou com marketing. É um marketing e uma comunicação forte e potente que vai te levar para o resultado. É o teu movimento que vai garantir o teu desenvolvimento, mas são as informações do marketing associadas a uma comunicação energizada, dinâmica, potente e apaixonada que vão atrair os resultados. Aliás, a principal estratégia tem a ver com marketing pessoal mesmo. A autoconfiança. Pense agora no empreendedor de sucesso que você admira aí. Pense nos grandes da comunicação. O sucesso está totalmente relacionado com a autoconfiança que você exala e a confiança que você inspira. Quando falamos com clareza e de forma convicta e apaixonada, nós prendemos a atenção. Nós contamos boas histórias, nós ousamos e corremos os riscos necessários para galgar o nosso desenvolvimento e apanhar de mão cheia o nosso sucesso. Essa é a lógica atrás da máscara de poder. Essa é a lógica atrás do nosso método. Nós queremos que você acesse esse poder que é seu, mas ninguém soube te levar até lá. Para que você atraia as pessoas certas para o seu perfil e se conecte com elas. Faça elas engajarem e mais, faça elas desejarem os seus produtos. As pessoas gostam de serem lideradas, gostam de ter alguém para se inspirar. E é nesse lugar que a gente quer te levar. E a gente pode, através da máscara de poder. Entendeu por que aprender a comunicar-se com a mentoração de artistas do palco e das telas, do audiovisual, faz tanto sentido? Porque nós temos as informações do que mais faz provocar emoções e o que mais faz você produzir um vídeo magnético e dinâmico. Agora, se os seus mentores trouxerem o que há de mais validado do universo do marketing também, e te fizerem encaixar isso nessa comunicação magnética e apaixonada, olha que mistura explosiva e pensa o que é isso pro teu negócio. Não dá pra negar que esse é o melhor caminho. Ninguém compra nada porque você disse pra comprar. Ninguém compra nada por pena ou porque você disse que o teu produto é bom e é isso aí. Não! As pessoas compram porque elas querem pertencer e fazer parte daquilo que o teu conteúdo propõe. Elas compram porque as emoções que você despertou, aliás, que você despertou junto com os gatilhos mentais do marketing e a máscara de poder, claro. Isso tudo levou elas para essa decisão. E é por isso que é urgente esse aprendizado. A gente sabe que as informações que trouxemos durante a semana Você Adivinha com a Câmera já são muito valiosas. E ainda tem mais, tá? Porque no domingo a gente vai falar de como vender com as lives e com stories. Mas quando a gente trilha esse caminho de desenvolvimento com um método estruturado e com mentores para te orientar nesse desenvolvimento e na aplicação das estratégias, tudo é muito mais fácil, mais rápido e mais assertivo. O nosso método foi desenvolvido para você aprender o que é realmente necessário para o ambiente da rede social, sobre gravação, sobre edição dinâmica, roteirização, uso das tecnologias, mas principalmente para você aprender a construir o seu projeto e criar um calendário editorial, prevendo as suas publicações e os movimentos proativos de ação de vendas, como a live shop e as sequências de stories para vender, no período de tempo determinado pelo seu projeto, e isso é fundamental. Para esse pensamento estratégico ser construído com muita potência, vocês precisam mesmo da compreensão completa. Além de tudo que existe dentro do treinamento para oportunizar uma voz potente, com dicção clara e expressão interessante e carismática, o treino da criatividade, os insights sobre cenários e figurinos e muito, muito mais.
Então, vamos entender o nosso método? Esse é um método estruturado com muita didaticidade e assertividade dentro de um pensamento pedagógico, porque a gente também é professor. E foi pensado para transformar você em uma pessoa que se comunica com clareza, com carisma e com resultado. Mesmo que hoje você sinta que não é uma pessoa criativa ou ache que a câmera não é para você. O nosso método se sustenta em 4 pilares fundamentais, e cada um desses pilares virou uma trilha de aprendizado. São eles que vão te dar tudo o que você precisa para fazer vídeos envolventes, criativos e que vendem no Instagram. O pilar 1, o comunicador. Afinal, tudo começa por você. Aqui, a gente desenvolve o seu instrumento. Corpo, voz, mente e expressão. Essa trilha, esse pilar, é para quem quer parar de travar, vencer o medo do julgamento e finalmente se sentir seguro na frente da câmera. Aqui você vai desbloquear crenças com recursos da psicologia, reconectar com a sua criatividade pela criança interior e desenvolver o seu alter ego de poder usando a máscara que revela. E não esconde a sua melhor versão, que é a máscara de poder. E claro, tem treino de voz, de presença, de carisma, de expressão, porque a forma como você fala importa tanto quanto o que você fala. O pilar 2 é a criatividade. Ele é sustentado pela abordagem que governa a liberdade de criação do artista, e você aprende a criar conteúdo que chama a atenção de verdade, mesmo que você ache que não tem ideias boas. Nesse processo a gente vai te ensinar o nosso processo criativo, desde o desenvolvimento de repertório, brainstorm estratégico, o uso do SAR, que é o Sistema de Ativação Reticular, até a roteirização com recursos lúdicos e literários e o storytelling clássico. Você também vai dominar formatos criativos de vídeo, aprender a usar o ChatGPT de forma estratégica e conhecer, claro, as nossas gags visuais e sonoras. Inclusive, a gente vai disponibilizar para os alunos a nossa biblioteca de efeitos sonoros, que torna os vídeos mais envolventes e memoráveis. Pilar 3, o vídeo. Um pilar para sustentar o aprendizado que vai te levar a transformar as suas ideias em vídeos profissionais, mesmo com uma estrutura super simples. Essa trilha é voltada para a parte técnica. A gravação, os equipamentos, luz, som, cenário, figurino, maquiagem e principalmente edição estratégica e criativa, com foco em manter a atenção e valorizar a sua mensagem. E o pilar 4? A estratégia. Porque comunicar por comunicar não é suficiente. Aqui você aprende como transformar sua comunicação em um verdadeiro plano de presença digital que te leva para as vendas. Esse pilar te mostra como identificar seu nicho, sua audiência qualificada, as dores e desejos ocultos, e então você vai compreender e aplicar o marketing de premissas, o funil de conteúdo, os níveis de consciência e o story brand. O grande destaque desse pilar é um módulo de construção de projeto estratégico, onde você cria o seu calendário editorial, define os conteúdos que você vai publicar e aprende a vender com naturalidade, inclusive em lives e sequências de stories com chamada direta para ação de vendas. Esse é o método. E ele funciona porque não te ensina só a fazer vídeo. Te ensina a fazer conteúdo que constrói autoridade, que encanta, que conecta e converte. E faz isso respeitando o teu tempo, a tua história e o teu jeito de comunicar. O que a gente tem para você é um plano com clareza e com estrutura para sustentar a sua presença digital por muito tempo, sem depender de fórmulas antigas, ultrapassadas, limitadas ou engessadas. Quando a gente tem um projeto com a previsão dos conteúdos que vai publicar durante o período compreendido, é muito mais difícil você ser vítima da procrastinação ou de outros auto-boicotes. Então, o que é que você recebe com esse treinamento? Um ambiente e os exercícios para desenvolver a sua expressão e a sua voz, treinamento de locutores e de atores, o acesso a ferramentas da psicologia cognitiva e da psicologia positiva para o desbloqueio, para romper com as travas que te impedem de gravar, o acesso a várias ferramentas de criatividade, seja do teatro, da escrita criativa, do humor, como as gags, para que a sua expressão fique cada vez mais envolvente e interessante. A orientação para a criação da sua máscara de poder, o seu alter ego, que vai te proteger e abrir espaço para que o melhor de você venha à tona. Mesmo que você não acredite, existe muita potência na sua expressão, viu? Simplesmente porque você ainda não viu essa sua parte especial, não reconheceu, ou porque a vida acabou por te bloquear, ou ainda porque o seu sensor interno impediu que essa expressão aparecesse.
e se estabelecesse. E vai receber também todo o treinamento para encontrar o enquadramento interessante, os melhores planos para os seus vídeos, a iluminação que cria a atmosfera e o encantamento, como criar um cenário para não ficar inseguro sem saber onde gravar e por aí vai. Também todo o treinamento para melhor edição no aplicativo que é o queridinho dos produtores de conteúdo, que é o CapCut, porque além de extremamente intuitivo, ainda permite que você possa editar no celular mesmo, isso se você quiser, porque ele também tem uma versão para computador, para trazer dinamismo para os seus vídeos. Você também recebe todo o treinamento sobre o ChatGPT para você usá-lo do jeito certo e aproveitar da melhor forma esse recurso, acessando ainda os prompts necessários criados especialmente pela gente para o seu projeto. E claro, gente, toda a orientação necessária para que você desenvolva o seu projeto de comunicação em vídeos, revisitando tudo o que você aprender na trilha de estratégia e tudo o que você vai elaborar para comunicar sobre o seu produto, criando as camadas de envolvimento e os vídeos para cada fase da sua relação com a sua audiência através das técnicas do marketing de conteúdos, até que você faça os conteúdos para as vendas. Mas não é só isso não, a gente também está trazendo alguns bônus para te entregar. Primeiro são aulas especiais de edição com os efeitos mais sedutores usados na internet, como transições, efeito clone, match cut, te ensinando como lidar com máscaras e camadas oferecidas lá no CapCut, assim como orientação para os efeitos de áudio mais bacanas. E o outro bônus é um módulo especial para que você aprenda a fazer tráfego pago pelo Meta Ads. É que o conteúdo pago é a melhor forma de você chegar mais rápido na sua audiência qualificada especificamente, porque ele te ajuda a segmentar ainda mais na hora que você cria o público e diz dessa forma para o Instagram em quem você deseja que o seu conteúdo chegue especificamente, alcançando com muita precisão aquelas pessoas que estão mais propensas a comprar de você mesmo. E quando você tem uma loja ou um negócio com um ponto físico, esse tipo de tráfego te faz chegar, por exemplo, especificamente na sua vizinhança, nas pessoas do seu bairro, da sua cidade ou das cidades vizinhas, entendeu? É o melhor recurso para quem quer fazer conteúdo que vende de verdade. E esse nível de especificidade e de assertividade é só no Meta Ads mesmo, tá? Quando você vai lá no botão turbinar, os recursos são mais escassos e aí você não alcança as pessoas que você quer com tanta assertividade, tá bom? E você ainda vai ter acesso a uma comunidade de alunos no Telegram, para você estar em contato com os colegas, para ter um canal onde você vai receber as informações de atualizações da plataforma do Instagram e outras novidades sobre as redes sociais e a internet para manter-se atualizado e onde você vai ser estimulado através de desafios. Aliás, os desafios são muito importantes para o desenvolvimento, especialmente quando você recebe formatos criativos de vídeos para ser estimulado a fazer. E também teremos plantões de dúvidas, onde estaremos ao vivo com vocês para tirar as dúvidas em tempo real e trazer ideias para os mais diferentes nichos. E ainda para ir ajustando o projeto de vocês. E agora que você já sabe tudo o que vai receber, tá na hora da gente dizer o valor, né? Quanto você acha que custa esse desenvolvimento? Melhor, deixa eu perguntar de outro jeito. Quanto você acha que custa ficar no mesmo lugar, sem encontrar a trilha que leva para o sucesso nos teus vídeos? Quanto custa permanecer sem um projeto que te oriente a chegar nas pessoas mais propensas a fazer negócios com você? Quanto que te custa não encontrar orientação para melhorar a qualidade dos seus vídeos e da tua expressão, para tornar o teu produto ou teu serviço mais interessante na internet, agregando valor àquilo que você oferece e te aproximando de resultados reais e das vendas? Aliás, gente, é no domingo, na última aula dessa semana de transformação, que nós vamos mostrar ao vivo todas as possibilidades de negócios que podem se estabelecer para quem tem uma presença energizada na internet. As oportunidades que existem de monetização através das redes sociais. É uma aula muito importante, definitiva mesmo para o seu processo. Então, se programe para não deixar passar essa oportunidade, inclusive pro sorteio, tá? Mas voltando para o valor dessa oportunidade, o que mais tem valor na vida é um processo de absorção real de conhecimento. Porque conhecimento é poder. Conhecimento transforma. Esse é o valor da orientação assertiva que te faz economizar tempo e energia para que você alcance aquilo que você almeja na vida. Afinal, valor é diferente de custo. Quando a gente criou esse processo, nós agregamos várias áreas de conhecimento e o custo dessa organização e processo foi estimado diante do nosso tempo de investigação e de pesquisa, mas também dos resultados obtidos, das informações condensadas de várias áreas e na relação do que é praticado no mercado.
Por isso, para chegar no valor, nós somamos o que seria só o curso de roteiro, R$ 400, curso de práticas de gravação, R$ 300, curso de edições dinâmicas para as redes sociais, R$ 400, curso de oratória para trazer para a tua redação e para o teu discurso muita potência, R$ 250, curso de dicção, voz e expressão, R$ 350, curso de práticas teatrais para a criação da máscara, R$ 450, orientação de estilos de vídeos e orientação para o uso do ChatGPT e, claro, um curso de marketing digital para toda a elaboração do seu projeto, R$ 600, que dá um total de R$ 2.750. Mas apesar da gente saber que é o valor justo, não é isso que vai ser cobrado. O valor que vamos praticar não vai ser nem a metade desse valor, que seria R$ 1.375. Não vai ser nem de R$ 1.000. Na verdade, o valor dessa transformação nessa oportunidade vai ser de R$ 897, ou 12 vezes de R$ 92,77. E a gente está fazendo esse valor porque a gente entende o quanto essa transformação é urgente para as pessoas. E a gente deseja muito que essas informações e esse processo estejam acessíveis para mais pessoas. Claro que este valor é para esta turma. Da próxima vez, daqui a algum tempo, quando a gente for abrir uma outra turma, é muito provável que a gente adeque esse valor, porque esse é o natural do mercado. Então é bom a gente frisar que é uma oportunidade limitada, é para este momento, tá? Inclusive, quem acompanhou a abertura da turma anterior sabe que o valor já não é mais o mesmo. A abertura das matrículas será na segunda-feira e nós temos uma notícia melhor ainda. Quem fizer a sua matrícula na segunda-feira mesmo, que é o primeiro dia, terá um desconto a mais. Porque precisa ter o seu movimento decidido e forte e valorizado. E essas pessoas pagarão por essa oportunidade o valor de R$ 797, ou 12 vezes de R$ 82,43. E como a gente entende que existem pessoas que se comprometem num nível ainda mais poderoso, essas pessoas precisam ser ainda mais prestigiadas. Para essas pessoas, nós criamos o grupo VIP, porque só quem estiver nesse grupo receberá outras vantagens. As matrículas abrirão oficialmente às 9 horas da segunda-feira, mas quem estiver no grupo VIP receberá o link 1 hora antes da hora oficial, às 8, e vai ganhar um desconto ainda maior. Quem se inscrever nesse horário, das 8 às 9, pagará somente 12 vezes de R$ 72,09, ou R$ 697 à vista. E não é só isso. Os primeiros 15 super comprometidos receberão ainda um livro sobre criatividade que chegará nas suas casas. O livro Roube como um Artista, que é um incentivo mais que especial para esse desenvolvimento. Só lembrando que precisa morar no Brasil, gente, porque a gente não consegue mandar o livro para fora, tá? Os 5 primeiros também receberão, além do desconto, além do livro, uma hora de mentoria exclusiva com a gente, para que juntos a gente prepare esse terreno de conquistas e de prosperidade. Então, se você estiver no grupo VIP, você sai na frente de todo mundo para receber as vantagens de um desconto maior no treinamento, que valerá apenas para o horário das 8 às 9, e também o livro para as 15 primeiras pessoas e a mentoria individual de 1 hora para os primeiros 5 matriculados. E tem mais uma coisa, a gente sabe do valor e da realidade dessa transformação e confia demais nela. A gente sabe que você chega lá com esse treino e por isso a gente também programou uma super garantia. A lei prevê uma garantia de 7 dias. Mas a gente confia tanto no nosso treinamento, nessa qualidade de transformação. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita com o treinamento O Poder dos Vídeos Fantásticos, mesmo depois de 15 dias de experimentação, a gente devolve o valor na íntegra. O seu dinheiro é completamente reembolsado nesse período se você ficar insatisfeito. Porque é impossível experimentar tudo que está dentro da plataforma e não viver a transformação. Você sabe que não dá mais para ignorar a transformação dos tempos. Quem se comunica com encantamento e paixão, quem descobre os melhores processos de edição, quem entende como posicionar o celular para encontrar ângulos que trazem magnetismo e especialmente, quem aprende a organizar os seus saberes de uma forma interessante usando a tecnologia que facilita muito a vida e as estratégias do marketing, acaba por encontrar o caminho das pedras para o sucesso na atração de pessoas e nas vendas. Aquele mesmo sucesso que no início da semana Você de Bem com a Câmera, a gente combinou que não ia mais temer, né?
E para quem é essa oportunidade? É para os empreendedores, profissionais liberais, prestadores de serviço e pessoas de todas as áreas que querem desenvolver a sua comunicação, aprender processos e técnicas para a gravação de vídeos e ainda se apropriar das ferramentas do marketing para construir campanhas e projetos de vídeos efetivos que levem para os resultados em negócios no seu perfil. Mas e para quem não é essa oportunidade? Para quem acredita no resultado sem esforço, não está comprometido com o seu próprio desenvolvimento, para quem se acostumou com os seus medos e prefere viver com eles e ainda não entendeu que conhecimento não ocupa espaço e ainda empodera o ser humano de diversas formas. É para quem realmente quer entender a potência de se aproximar do seu cliente. Para quem quer aprender a fazer uma ação de vendas que faça sentido dentro do universo das redes sociais. Ação de vendas que acontece depois de estabelecer relacionamento e conexão com a sua audiência. O projeto de vídeos é fundamental para isso acontecer. As lives são fundamentais, a sequência de stories. Aliás, a gente vai falar sobre isso no domingo, né? Sobre os conteúdos de fundo de funil e sobre fazer um movimento proativo na direção do seu cliente. Mas um movimento proativo que faça sentido dentro da lógica do marketing de conteúdos, tá? E aproveitando que a gente falou sobre o domingo, nós vamos fazer um sorteio no domingo de uma vaga no treinamento O Poder dos Vídeos Fantásticos. Agora, para você poder participar do sorteio, você tem que responder a um quiz sobre o conteúdo aqui da semana Você de Bem com a Câmera, e a gente vai liberar o link para esse quiz amanhã, sábado, né, de manhã, tá? Para vocês terem tempo de responder só lá na comunidade do Facebook. Se você não entrou ainda, tem um botão aqui embaixo para entrar na comunidade do Facebook. Além disso, tem que estar online na live de domingo para poder participar, senão a gente escolhe outro participante. Gente, as oportunidades para quem desenvolve a sua expressão, a sua comunicação são muito grandiosas, especialmente nesse momento, na realidade digital em que a humanidade está imersa nesse momento da história. E para fazer essa conquista, você tem 3 escolhas: continuar essa investigação sozinho, trilhando um terreno sem pistas, sem orientação, levando muito mais tempo e sem companheiros e mentores com quem possa contar nesse processo, ou ainda pode continuar a vida, como se o universo digital não existisse, só observando o sucesso dos que se arriscam e conseguem desenvolver suas habilidades e acabam por se estabelecer, colhendo os frutos desse desenvolvimento. Ou pode vir junto com essa turma do treinamento O Poder dos Vídeos Fantásticos, para empoderar-se, abrindo as portas para o sucesso com a sua comunicação nas redes. Essa escolha não é tão difícil assim, né? Se você está decidido, quer viver essa transformação, entra no grupo VIP para aproveitar as vantagens. A gente colocou um botão que vai te levar direto para o grupo VIP aqui embaixo do vídeo no site, tá? Nós agradecemos profundamente a presença de todos vocês e estaremos respondendo as dúvidas e curiosidades sobre todo o processo lá na comunidade do Face, tá? E nos veremos no domingo, ao vivo, às 19h30, para entender os movimentos e conteúdos que levam para as vendas. A gente te espera. Grande abraço. Até lá. Até já.